Na semana passada, antes de falar sobre discipulado, nós indicamos alguns livros para vocês. Eu gostaria de fazer o mesmo com esses dois tópicos que nós vamos abordar hoje, sobre membresia e disciplina eclesiástica. Nós temos alguns livros ali na nossa livraria que você pode adquirir ou encomendar. Tem esse, O que é um membro de igreja saudável, do Tabiri. Todos que são membros devem entender suas responsabilidades. Aqui tem um bom guia para isso. Um fantástico livro de Jonathan Leeman, Disciplina na Igreja, né? Texto base de muitos dos ensinamentos aqui da igreja, né, que nós usamos. A nossa eclesiologia está basicamente pautada em 9 marcas de uma igreja saudável, de Mark Dever. Então você também pode adquirir esse livro e entender um pouquinho de como nós trabalhamos na questão de eclesiologia, o que nós pensamos aqui sobre essas questões. E claro, se você quer se aprofundar mesmo nesse assunto de membresia e disciplina, você tem a Igreja e o Surpreendente Ofensa do Amor de Deus, de Jonathan Leeman, membresia e disciplina aqui também. Então nós temos ótimos recursos para aqueles que querem se aprofundar nesses tópicos. Gostaria de pedir a vocês, então, para abrirem as Bíblias em Mateus capítulo 16, versos 13 a 20. Nós vamos ler 2 textos, Mateus 16, 13 a 20, e Mateus 18, 15 a 20. São as duas únicas vezes que Jesus menciona a palavra igreja, e são 2 textos que abordam ambos os temas, membresia e disciplina. Mateus 16, de 13 a 20, e Mateus 18, de 15 a 20. Mateus 16 diz assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. A segunda passagem, capítulos mais à frente, aí Mateus 18, versos 15 a 20. Mateus 18, versos 15 a 20. Bem conhecida entre nós essa passagem. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade, lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O meio é a mensagem. O meio é a mensagem. Essa famosa frase foi dita pela primeira vez por um estudioso de mídias e da comunicação chamado Marshall McLuhan. O que ele descobriu é que não só o conteúdo é poderoso, mas o meio em que esse conteúdo, a forma que esse conteúdo é comunicada, também revela algo. É tão poderoso o meio quanto o conteúdo que é comunicado.
Ele foi considerado como um dos profetas de sua época, porque 25 anos antes da internet surgir, ele já tinha dito que haveria um tempo em que as informações seriam disponíveis a todos, simplesmente num clique ou em pequenos minutos, o mundo inteiro poderia acessar essas informações. E ele veio com essa frase: o meio é a mensagem. O meio revela o conteúdo e o meio altera o conteúdo também, se nós não nos atentarmos a isso. Por exemplo, é possível você aprender sobre uma determinada batalha, uma guerra na história, lendo um jornal. E você tem ali, então, uma notícia sendo publicada para você. Mas você pode aprender sobre a mesma guerra sentada numa peça de teatro e agora você tem um espetáculo. O meio altera esse conteúdo, dá uma forma diferente a ele. Você pode ter um pianista clássico tocando Bach, por exemplo, e dar a ele um piano de cauda Fritz Dobert, e ele vai tocar, então, naquele piano, e você vai ter um resultado. Você pode ter o mesmo pianista clássico tocando a mesma peça de Bach e dar a ele, então, agora um piano da Cássio, ou um teclado da Cássio infantil. O meio vai alterar o conteúdo, mesmo que o conteúdo seja o mesmo. O meio é a mensagem. O que isso tem a ver com membresia e disciplina na igreja? É muito comum hoje nós vermos membresia e disciplina da igreja sendo negligenciadas na vida da igreja. E por que nós temos essa prática, né? esse menosprezo com esses elementos tão importantes na eclesiologia? Porque normalmente líderes ou a igreja vai priorizar o conteúdo em detrimento da estrutura, em detrimento da organização. Nós temos que cuidar da doutrina da igreja. E por cuidarmos muito bem da doutrina, às vezes nós abrimos mão da estrutura, abrimos mão da organização, achamos que isso não é importante. Mas o meio também é uma mensagem. O meio também comunica aquilo que nós cremos. É possível você ter bons teólogos e pastores com uma boa teologia, mas com uma má eclesiologia. Eu costumo dizer que a eclesiologia está no porão da teologia. Ela está menosprezada, ela está abandonada. Nós podemos ter bom conteúdo, mas quando nós falamos de organização de igreja, estrutura de igreja, essas coisas não são muito importantes. Mas nós esquecemos que o meio é uma mensagem, que o meio revela aquilo que nós cremos. A pergunta é possível você separar conteúdo e forma? Conteúdo e estrutura? Deixa eu dar um exemplo para vocês aí de como o apóstolo Paulo não separava as duas coisas. Lembre 1 Coríntios capítulo 14, que o apóstolo Paulo vai dizer que o nosso culto deve ter ordem. Em 1 Coríntios 14, verso 40, ele vai dizer: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Em outras palavras, vocês creem, mas na maneira que vocês vão se estruturar no culto de vocês, deve haver ordem. A pergunta é: por que, Paulo, deve haver ordem? Paulo vai responder no verso 33, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Por nós crermos num conteúdo, por nós crermos em um Deus que é de ordem, por nós crermos num Deus que é de paz, logo a nossa prática deve revelar isso. O meio comunica o que nós cremos. Se nós cremos num Deus que é de paz, logo o nosso culto deve ter ordem. A mesma coisa com membresia e disciplina. Por que membresia e disciplina são importantes? São práticas importantes na vida da igreja local? Porque nós cremos no Deus que nós cremos e nós cremos no evangelho que nós cremos. A maneira que nós vamos praticar membresia e disciplina vai dizer ao mundo o que nós cremos acerca de Deus e vai dizer ao mundo o que nós cremos acerca do evangelho. Não é uma questão secundária. São questões centrais na vida da igreja. Por exemplo, se nós crermos que Deus é santo, mas não amoroso, como seriam os nossos cultos? Seria uma religião severa, um culto legalista, cheio de fariseu na igreja, desagradável, um culto motivado pelo medo. E que tipo de mensagem nós estaríamos dando ao mundo? Quando eles vêm aqui, vem a gente cultuando dessa maneira, que tipo de mensagem nós estaríamos dando ao mundo? Esse é o Deus que eles creem. É um Deus que é somente santo, mas não é amoroso. Porque o meio comunica a mensagem. O meio comunica aquilo que nós cremos. Por outro lado, se nós cremos em um Deus que é somente amoroso, mas não santo, como seríamos como igreja? Seríamos superficiais? Seríamos uma comunidade libertina? Pecados grosseiros no nosso meio não seriam tratados? E que tipo de mensagem estaríamos dando ao mundo? Esse é o Deus que eles creem.
Ele é amoroso, mas ele não é santo. Agora perceba, por crermos em um Deus que é amoroso e santo, nós temos que crer em membresia e disciplina. Porque isso comunica o que nós cremos. É porque nós cremos que o amor de Deus transformou a vida de pessoas. Essas pessoas vão viver agora não voltadas a si mesmas, mas vão viver agora servindo uns aos outros. Nós traçamos uma linha chamada membresia. E o mundo vai saber que esse amor de Deus transforma a vida de pessoas. E é porque nós cremos que Deus é santo e nós devemos viver expressando a santidade divina que nós traçamos uma linha chamada disciplina da igreja, disciplina eclesiástica. E o mundo vai saber que essa comunidade é uma comunidade de pessoas santas. O meio é uma mensagem. Claro que existem várias dificuldades hoje em dia de falarmos de membresia. Eu coloco algumas para vocês aí. Primeiro, nós vivemos uma cultura pós-moderna. E essa cultura, você sabe, valoriza independência, autonomia e inclusivismo. E membresia é exclusivista. Membresia, nós vamos dizer, existem aqueles que estão dentro e existem aqueles que estão fora. Portanto, falar de membresia hoje em dia é contracultural, é você remar contra essa maré. Há um descrédito com instituições. Vocês sabem que jovens hoje não aderem mais a instituições. Nossos pais que eram presos com a empresa, com o nome da instituição, com o nome da igreja, mas jovens hoje aderem a causas. E quando nós estamos falando de organização de igreja, igreja local, a importância disso, claro que eles vão dar descrédito. Há descrédito com autoridades. O presidente não é respeitado, o político não é respeitado, os pais não são respeitados e pastores não são mais respeitados. Falar de submissão e liderança na igreja local hoje também é remar contra uma maré. O conceito de igreja está deturpado. Vocês devem ouvir constantemente de que é possível você ser igreja sem pertencer. Eu sou a igreja. Eu não preciso frequentar a igreja. Eu sou a igreja. E é uma visão deturpada sobre membresia. Como se fosse uma filiação a um clube. Você escolhe o clube que quer, porque ele presta um bom serviço para você. Você pega a carteirinha dele, frequenta quando quiser, desde que o serviço seja bom. Não há mais compromisso nessa ideia de membresia. Se eu perguntasse a vocês, que vêm de diferentes contextos, como era a membresia na sua igreja, provavelmente você experimentou disso. Uma estatística alarmante que nós tivemos recentemente é a maior convenção batista que nós temos, os batistas do Sul na América, Southern Baptist. O que foi diagnosticado nessas estatísticas é que 2/3 dos membros dessa convenção batista do Sul são membros não praticantes. Isso significa que nas igrejas batistas do Sul, na América, 2/3 abandonam os cultos aos domingos, mas são membros. Somente 1/3 está presente. Portanto, veja a necessidade nessa manhã que nós temos de abordarmos esses temas biblicamente. Membresia e disciplina são importantes para a vida da igreja. Eu quero colocar então alguns princípios do porquê valorizamos membresia e eu termino na questão da disciplina. O primeiro princípio que eu quero gastar com você, que não é meu, é de Jonathan Leeman, e eu quero explorar esse princípio que nós aprendemos com ele, é esse que eu coloco para vocês no telão. A igreja local é a embaixada do reino de Deus na terra. Eu vou trabalhar as implicações desse princípio para a gente. A igreja local é a embaixada do reino de Deus na terra. E da onde nós tiramos essa ideia? Dessas duas passagens que nós lemos, Mateus 16 e Mateus 18. Agora lembra, Mateus está respondendo, ou está demonstrando a nós em seu livro, em primeiro lugar, que Jesus é o rei. E em segundo lugar, ele vai demonstrar para a gente quem representa o reino. Quem são os representantes agora do reino dos céus. Olha como é claro no livro de Mateus que Jesus está introduzindo o rei Jesus. Aí nós temos, logo no primeiro verso de Mateus, a origem humana do rei. Vai dizer que ele é o filho de Davi. Logo no primeiro verso, então, Jesus é introduzido a nós, apresentado a nós, como o filho de Davi, como o rei chegado. Depois nós temos os versos 18 a 25, ainda no capítulo 1, a origem divina desse rei. Ele é concebido pelo Espírito, dado a Maria. Se ele é rei, ele deve receber homenagem. Por isso que você tem agora os magos do Oriente vindo até Jesus e dando presentes a esse rei.
Esse bebê que é rei, acabou de nascer, está deixando Herodes, aquele rei, alarmado e com ele toda Jerusalém. O rei do universo estava nascendo. Isso que Mateus está narrando para a gente. As credenciais desse rei são apresentadas quando João Batista precede o ministério dele, dizendo que o reino estava chegando. Se ele é rei, ele deve ser ungido, e o Espírito Santo vem sobre ele no livro de Mateus. Se ele é rei, ele deve ser afirmado, e o Pai afirma que ele é o Filho amado. Esse é o rei que vocês estavam esperando. Nós vemos a autoridade do rei. Porque esse rei, Jesus, ele chama pecadores agora, e esses pecadores simplesmente começam a seguir ele. Nós vemos o poder do rei. Mateus 8 e 9, nós temos 10 milagres do poder de Jesus, mostrando que o reino dos céus era chegado. E claro, ele vai terminar o livro de Mateus dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E aí nós vemos a dinâmica do reino. Quem são esses que fazem parte do reino? Mateus também vai dizer para a gente: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Aqueles que se arrependem, eles entram no reino. Quem são os beneficiários do reino? Os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, Jesus vai dizer. Como devem viver essas pessoas que vivem no reino? Mateus 5, brilhe a luz de vocês diante dos outros. Como cidadãos do reino agora oram? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que esses cidadãos agora buscam no reino? Não mais tesouros sobre a terra, mas tesouros no reino dos céus. E por último, Jesus vai dizer que é um privilégio pertencer ao reino de Deus, porque isso não é revelado a todos, é escondido de uns e é revelado a outros. Agora, quando você está lendo Mateus, você percebe que a representatividade do reino está sofrendo agora uma alteração, por assim dizer. Lembra que antigamente, no Antigo Testamento, aqueles que representavam o reino era a nação de Israel, como etnia. Se você estivesse dentro do acampamento, se você fosse circuncidado, se você estivesse na terra, logo você representava o reino de Deus. Mas em Mateus agora nós temos uma mudança. Porque Jesus vai dizer a esses de Israel, aos escribas, fariseus e hipócritas, que eles fecharam o reino dos céus. Eles não mais representam o reino. Portanto, quem representa o reino dos céus na terra? Quem são os representantes legais do reino? Essa é a pergunta. Claro que Jesus era o representante. Como eu mesmo disse, o Pai apontou para ele numa voz audível e disse: este é meu filho amado, em quem eu me agrado. Este fala pelo reino. Ele é o representante. Mas Jesus não ficaria por muito tempo aqui. E agora, então, Jesus tem que ortogar essa autoridade ou passar essa representatividade. E para quem que ele passa agora essa autoridade? Quem vai representar o reino dos céus na terra? E a resposta que nós temos é a igreja. O reino de Deus não é a igreja. O reino de Deus é maior do que a igreja. Mas quem representa o reino de Deus, ou o reino dos céus, quem vai representar agora e falar por esse reino, é a igreja. Mateus 16, 19, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. A pergunta é: que tipo de autoridade é dada à igreja? Se nós somos representantes do reino dos céus, que tipo de autoridade nós temos nas nossas mãos? E aqui agora é fundamental, porque isso vai mexer com a nossa vida, vai mudar o jeito que nós temos que viver, o que nós temos que pensar de igreja local. Se a igreja é a embaixada do reino, que tipo de autoridade é dada nas nossas mãos? E aí eu quero ler Mateus 16 com vocês. Volta aí, Mateus 16, por favor, na sua Bíblia, e nós vamos ver que tipo de autoridade nos é dada. Veja no verso 13, que eles estão na região de Cesareia de Filipe, e Jesus pergunta aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Em outras palavras, Jesus está em busca de uma confissão. O que está sendo dito ao meu respeito?
o que tem sido confessado ao meu respeito. Em primeiro lugar, então, Jesus está em busca de uma confissão. No verso 14, eles vão dizer, uns dizem que é João Batista, e aí até Herodes achava que João Batista estava ressuscitado entre os mortos. Outros dizem que é Elias, pela profecia de Malaquias, de que antes do dia do Senhor ele viria. Outros dizem que é Jeremias, um profeta sem aparência, né? Sem aparência bonita, sem beleza, um profeta de dores. Isso era o que diziam acerca de Jesus. Mas verso 15, Jesus agora não só se preocupa com a confissão, mas com quem confessa. Veja que ele vira agora para os seus discípulos e diz, e vocês? Quem dizem que eu sou? No início o que tem sido dito ao meu respeito? Mas agora eu não só quero saber o que tem sido dito ao meu respeito, mas é importante também saber quem diz algo ao meu respeito. O confessante e a confissão são importantes aqui para Jesus. E aí Simão Pedro, a resposta dele muito famosa é, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí no verso 17 Jesus vai dizer, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Jesus está dizendo que antes da confissão deve haver revelação. Ninguém confessa algo acerca de Jesus se o Pai não revelar. Você só confessou, você só creu, você só se arrependeu, porque um dia o Pai revelou isso a você. Se o Pai não revelar, você nunca vai confessar. Mas veja aqui no verso 17 que Jesus afirma a confissão de Pedro. Jesus diz, sim, Pedro, sua confissão ao meu respeito está correta. E aí no verso 18, Jesus vai dizer, também eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui vocês sabem que é um versículo super debatido na história da igreja. Qual é essa pedra? Que tipo de pedra que Jesus vai edificar a sua igreja? Há aqueles que vão pensar que Jesus está fazendo uma brincadeirinha aqui, né? Pedro, você é pedra, mas sobre esta pedra aqui é que vai ser edificado a igreja. Há aqueles que vão dizer, principalmente a tradição católica romana, que é Pedro e seus sucessores. Portanto, a igreja é edificada sobre os papas. Aqueles que estão sucedendo Pedro. Mas nem Pedro interpretou isso quando escreveu suas cartas. Como outros vão dizer que Pedro aqui é que vai edificar como representante dos apóstolos. Ou seja, somente a pessoa e os apóstolos é que edificam a igreja. E outros vão falar, não, é a confissão que está valendo. Jesus vai edificar a sua igreja sobre confissões verdadeiras. Mas a pergunta é possível separar a confissão do confessante? É possível nós falarmos, Jesus vai edificar a igreja sobre Pedro, mas não sobre sua confissão? Somente sobre pessoas? Pense na igreja local. A igreja é formada somente de pessoas que não confessam? Ou é formada por pessoas que oram, que cantam, que pregam, que confessam? Nós não conseguimos separar a confissão do confessante. Portanto, no contexto, sugiro eu que aquilo que Jesus está dizendo aqui é que ele vai edificar a sua igreja sobre pessoas que confessam aquilo que é verdadeiro a seu respeito. E aí no verso 19, Jesus vai dizer, eu lhes darei, dizendo a Pedro, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Em outras palavras, Jesus está dizendo, Pedro, sabe essa autoridade agora que eu acabei de exercer sobre você? Essa autoridade de reconhecer você e sua confissão. Agora eu lhe dou essa chave, e nós chamamos isso na história da igreja de poder das chaves. O que é ter o poder das chaves, a igreja tendo o poder das chaves? É exercer esse tipo de autoridade que Jesus está exercendo. Pedro, da mesma maneira que eu estou olhando para você, para a sua confissão e estou dizendo, está correto? Eu olho para a sua vida, eu olho para a sua confissão e falo, ok, isso está de acordo? Agora eu dou as chaves do reino a você, e o que você ligar na terra, no céu também será ligado. Isso que nós chamamos do poder
das chaves. Essa autoridade, nesse primeiro momento, foi dada a Pedro como representante dos apóstolos. Agora vamos para Mateus 18. Vira aí comigo, por favor. Mateus 18, versos 15 a 20. Não vou me prender nos primeiros versos, que eu vou terminar com eles, falando de disciplina. 15 a 17 você sabe. Se seu irmão pecar contra você, vai a sós. Se ele não ouvir, leve 2 testemunhas. Se ele não ouvir 2 testemunhas, conte à igreja. Olha o final do verso 17. Conte à igreja, e aí considere-o como gentil e publicano. E aí verso 18, olha como a temática agora está de novo presente aí. Em verdade lhes digo que tudo que, agora está no plural, ligarem na terra, terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra, terá sido desligado nos céus. Verso 19, em verdade também lhes digo, plural, que se 2 de vocês, contexto de igreja, no verso 17, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Verso 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio de vocês. Esse verso 20 é aquele mais mal interpretado na igreja, né? Reunião de oração vazia, tá? Só o pastor e 3 irmãos que oram. Irmãos, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vocês. Mas não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo aqui é dando autoridade. Se vocês olharem para a vida do irmão, e se vocês olharem para a confissão do irmão, e não estiver de acordo, que é o contexto de Mateus 18, você está num contexto de repreensão, num contexto de exortação, se vocês decidirem tratá-lo como pagão e publicano, eu estou com vocês. Se vocês decidirem isso aí, representantes do reino, saiba que também no reino dos céus isso está sendo ratificado. Esse é o poder das chaves agora que é colocada na mão da igreja. A igreja agora deve fazer como Jesus fez com Pedro. Olhar quem confessa, olhar a confissão e falar sim está de acordo ou não está de acordo. Agora, como isso traz implicações para a membresia da vida da igreja? Eu coloco algumas para vocês. Em primeiro lugar, gente, não existe crente desigrejado. Porque você não é embaixada sozinho. Quem representa o reino dos céus é um grupo, não você sozinho. E não existe a ideia de você ser um cidadão do reino desconectado da embaixada do reino. Se a igreja local é a embaixada do reino, logo não existe crente desigrejado. Em segundo lugar, você não se filia à igreja local. Você se submete à igreja. Porque agora a igreja local deve analisar a sua vida, como Jesus analisou de Pedro. E deve analisar a confissão, a sua confissão, como Jesus analisou também a de Pedro. Nesse sentido, claro que é voluntário. A igreja como igreja local, nunca vai atrás de pessoas falando, por favor, se torne membro, você é obrigado a se tornar membro. É voluntário. Mas quando você se voluntaria, você se voluntaria à submissão. A se colocar agora debaixo do crivo dos irmãos, analisando a sua vida, cuidando da sua vida, envolvido em discipulado, em exortação, em cuidado, e aí sim analisando a sua confissão. E a embaixada agora vai validar e reafirmar tanto a minha vida, como a vida de todos os membros. Como que a gente se submete à igreja local? Vocês sabem, isso está na prática. Nós nos submetemos publicamente. Quando você se batiza, você está se submetendo à igreja local. É a igreja que te batiza. Eles estão falando, você é um cidadão do reino? Sim. Torna isso então perante ao mundo. Demonstre isso ao mundo. Você vai lá e vai se batizar. Quando você ceia, você está reafirmando que você é cidadão do reino junto com a igreja. Você se submete à igreja local fisicamente, geograficamente. Porque todos os domingos você tem que sair da sua casa e vir cultuar o culto, vir cultuar o Senhor junto com a embaixada. Você se submete socialmente, porque agora você sai da sua zona de conforto social. Antes você só se relacionava com aqueles que você tem afinidade, com aqueles que são da sua faixa etária, do seu nível social. Mas agora na igreja é diferente, nós temos que sair da zona de conforto
social. Nós vamos relacionar os jovens com os mais velhos, os pobres com os ricos, etnias diferentes, os cultos com os incultos. Você se submete na igreja afetivamente. Porque você não se alegra só com a sua felicidade. Você não chora só com a sua dor. Você vai se alegrar agora com a dor do próximo e você vai chorar também com o próximo. Você se submete financeiramente. Porque você vai ajudar aqueles que estão em necessidade. Você vai manter os pastores que vivem do evangelho. Você aos domingos vai trazer a coleta para os santos, como diz Paulo em 1 Coríntios 16. Você se submete profissionalmente. Se o teu trabalho vai te atrapalhar de prestar culto ao Senhor, você deve pensar essas questões biblicamente. Você se submete eticamente, porque agora existe uma ética do reino que eu devo viver, e se eu não vivo assim, há irmãos que vão me exortar nessa caminhada. Você se submete espiritualmente, porque agora você vai usar dos dons que Deus tem te dado para serviço da comunidade. Veja então que igreja local não é uma filiação. Igreja local é submissão. Se a igreja é uma embaixada e deve analisar a vida do Tiago e a confissão do Tiago, o Tiago, quando está envolvido com a igreja agora, ele se submete agora ao cuidado dos irmãos. Todo cristão na igreja tem um ministério. Esse é outro princípio da igreja como embaixada. Todo cristão tem um ministério. E qual é o ministério de todo cristão na igreja? O discipulado. E, gente, por que o discipulado é o ministério de todo cristão? Se nós, como igreja, temos que olhar para a vida do irmão e olhar para a confissão do irmão e dar a ele o passaporte do reino, logo, se eu não conheço esse irmão, como que eu vou dar a ele o passaporte? Pense comigo. Dia 26 agora desse mês nós temos uma assembleia. Nós temos de 10 a 15 pessoas na classe de membros. E dia 26 nós vamos receber novos membros na Igreja da Trindade. A pergunta é, quem são eles? Quais são seus nomes? Quais são seus rostos? Eles estão no nosso meio. Mas se nós não conhecemos eles, como é que nós vamos chegar numa assembleia, vamos botar o rostinho deles aqui e falar, e aí gente, confiamos na confissão desses irmãos ou não? Veja que se nós somos embaixada do reino, o discipulado ele é necessário. Você deve conhecer todos aqueles, na medida do possível, que têm chegado à Igreja da Trindade, porque a sua decisão, a autoridade que Cristo lhe deu, é de dar o passaporte do reino a esses irmãos. Pastores devem guiar, mas não realizar todo o trabalho sozinho. Acredito que muito das complicações no ministério pastoral, inclusive de saúde, que nós às vezes passamos, é porque pastores assumem o trabalho sozinho, mas o pastor sozinho não é embaixada. A igreja é embaixada. Portanto, o pastor também trabalha junto com a igreja. E claro, nós temos que ter uma distinção clara entre cidadãos e estrangeiros. Por isso que nós temos classe de membresia, por isso que nós fazemos entrevista aos membros. Por que todo esse processo? Porque nós não podemos conceder o passaporte do reino àqueles que nós não conhecemos. Eu coloco só mais alguns outros princípios para a gente, aí no meu segundo ponto, do porquê membresia ainda é um princípio bíblico. Nós temos a ideia de quando Paulo escreve as suas cartas, ele vai chamar esse povo de santo. Portanto, nós precisamos traçar uma linha na igreja para demonstrar ao mundo quem são esses santos. Santos em Roma, santos em Corinto. Quem são esses santos da Igreja da Trindade? Se nós temos que exercer disciplina, temos que cuidar da vida dos nossos irmãos, nós temos que traçar uma linha na vida da igreja local para saber quem são esses irmãos. Para quem que eu devo prestar conta? Quem deve me exortar? Quem que eu devo exortar? Nós traçamos uma linha e a disciplina nos ajuda nisso. Se submissão e liderança é um princípio bíblico, então nós precisamos de membresia para isso. Hebreus 13 vai dizer, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles. A pergunta é, quem são os seus líderes? Se não houver membresia, se isso não ficar claro, como é que você vai saber quem são os seus líderes? Será que os seus líderes são só esses líderes dessa igreja local? Será que os líderes também é a igreja local que está na esquina? Outras igrejas em São José dos Campos? Nós precisamos traçar uma linha. Da mesma maneira, os pastores precisam saber qual é o rebanho.
Mateus 20, 28 vai dizer que o Espírito Santo confiou um rebanho específico para que pastores pastoreiem esse rebanho. A pergunta que eu e Franklin temos que fazer é: qual é o nosso rebanho? Quais são os seus nomes? Quem está dentro e quem está fora? Se nós não sabemos, nós vamos prestar conta por isso. Membresia é necessário. O serviço mútuo, fazei o bem a todos, especialmente os da família da fé. A pergunta é: quem são os da família da fé? A membresia vai definir isso para a gente. E claro, nós temos várias metáforas sobre a igreja local. A principal delas é a de 1 Coríntios 12, quando Paulo vai falar da metáfora do corpo. Que nós somos membros, que pertencemos a um corpo. E aí vem a ideia de membresia. Somos um corpo. E não existe a ideia de um membro desconectado de um corpo. Ser cristão é ser membro de uma igreja local. Não existe a ideia de um membro desconectado de um corpo. Quais são as responsabilidades desses membros? Eu coloco 4 responsabilidades desses membros. Em primeiro lugar, nós devemos preservar o evangelho como membros. O texto básico aí é Gálatas 1:9. Quando Paulo está escrevendo a eles, você sabe, ele vai dizer: se alguém está pregando um evangelho diferente do evangelho que eles já receberam, que ele seja considerado anátema. Mas não é Paulo que vai considerar esse falso pregador anátema. É a igreja que está ouvindo o evangelho, vai levantar a mão e vai falar: desce daí. O que você está pregando não é bíblico, o que você está pregando não é evangelho. Isso é responsabilidade dos membros, protegerem o evangelho que é pregado na igreja local. Se algum dia nessa igreja algum pastor subir e pregar aquilo que não é bíblico, vocês tirem esse pastor do púlpito. Tratem ele como anátema, como falso profeta, seja quem for. Vocês precisam proteger o evangelho. Para que isso aconteça, pastores devem ensinar muito bem o evangelho na igreja. Porque se nós que pregamos não ensinarmos o evangelho, vocês não saberão o que é o evangelho. Essa é a necessidade de pregarmos o evangelho constantemente na vida da igreja. Aí nós agora sabemos o que é o evangelho e quando vem um alimento diferente, nós logo percebemos e falamos: esse alimento nós não vamos comer. Se nós temos que proteger o evangelho, então nossas finanças estão envolvidas. Por quê? Se nós não tivermos estrutura para pregar o evangelho, como alcançaremos pessoas? Se nós não tivermos um som bom, de qualidade, às vezes, como que nós vamos alcançar mais pessoas? Nós temos que pensar também nessas questões. Nossas finanças impactam a maneira que o evangelho vai ser pregado. E claro que nós temos que frequentar o culto. Porque se você tem que prestar atenção no que está sendo pregado, espera que o membro frequente o culto. Porque se você não frequentar o culto, como é que você vai saber se o evangelho tem sido pregado? Segundo, aí não é só preservar o evangelho, mas é também afirmar cidadãos do reino. A ideia de membresia e disciplina, já falei. Existe também a responsabilidade aos membros de discipular outros membros. Toda vez que a Bíblia fala de uns aos outros, a ideia é de membros cuidando uns dos outros. E aí vocês já ouviram aqui eu e Franklin falando que nós não fazemos microgerenciamento da vida de ninguém. Em outras palavras, a gente não fica de olhinho em todas as pessoas, em tudo que está acontecendo na internet, no Facebook, no Instagram. Deixa eu ver o que aquele membro está falando. Por quê? Porque os membros se cuidam. Pastores desempenham um papel importante nisso, mas os membros também realizam o trabalho uns com os outros. E claro, nós devemos evangelizar aqueles que não são cristãos. Mateus 28 vai deixar isso muito claro, que nós devemos ir por todo o mundo pregando, ensinando o que Jesus nos disse e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Para terminar com a gente nessa manhã, eu vou terminar no texto onde nós começamos. O que é membresia, agora disciplina eclesiástica? Uma vez que nós falamos sobre membresia, o que é a disciplina eclesiástica? Agora vai ficar fácil. Se membresia, gente, é o ato de concedermos um passaporte a um cidadão falando: você é cidadão do reino. Disciplina eclesiástica é quando a igreja, como embaixada do reino, decide tirar agora o passaporte, porque analisou a confissão e o confessante e viu que isso não está de acordo com o evangelho. E há momentos em que, com as lágrimas nos olhos, a igreja local
vai tirar, então, o passaporte, não vai ter como mais afirmar que essas pessoas são cidadãos do reino. Olha o texto aí, Mateus 18, 15 a 20, como isso fica muito claro. Como que é o processo que isso deve acontecer? Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Em primeiro lugar, o irmão tem que ter pecado contra você. Você não tem que pegar a dor alheia aqui de ninguém. Se o irmão pecar contra você, é você quem vai resolver o problema. Não venha ao pastor, não vá ao líder, não fala, pastor, eu preciso falar com você, você não sabe o que o meu irmão fez comigo. Se você já fez isso com a gente, você já ouviu a nossa resposta. É o que você fez com essa situação, o que você fez com a informação que você teve. É a palavrinha, a frase que a gente usa é quem tem a visão tem o dom. Se você viu, você tem o dom para ir lá agora e resolver a situação. Se o irmão pecou contra você, você vai em particular, sem falar com ninguém, vai tratar a situação com o seu irmão. Repreende o irmão. Mas qual a motivação da repreensão? Olha o final do verso 15. Qual que é a motivação da repreensão? É o amor. É ganhar esse irmão. Porque se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Você não vai repreender o seu irmão mostrando quão santo você é, o quão bom você é e quão pecador você foi. Eu vou tentando resgatar você. Eu estou vendo que você está se perdendo. E aí você vai lá sós, em oração, em amor, tentar ganhar esse irmão. Verso 16. Se ele não ouvir, aí você leva 2 ou 3 pessoas com vocês. Você leva agora testemunhas. Também sempre tentando proteger a integridade desse irmão. É o mínimo de pessoas envolvidas possíveis nesse processo. Você não joga no ventilador. Leva agora 2 ou 3 que você conversou. Olha, ele não está se arrependendo. Vamos lá conversar com ele e tentar ganhar ele. Se ele não ouvir, o texto vai dizer, no verso 17, se ele não ouvir, exponha o assunto agora à embaixada. Exponha o assunto agora à igreja. Por isso que na Trindade nós fazemos 2 assembleias no processo. Na primeira assembleia, nós trazemos à igreja e contamos isso à igreja, com descrição da vida do irmão, só dizendo que eles não está vivendo de acordo com o evangelho, que nós devemos orar por ele, que nós devemos tentar resgatar esse irmão, nós devemos dar um tempo agora. Se ele não ouvir a igreja, no final do verso 17, e aí nós temos que ter mais uma assembleia, e nós vamos considerar esse irmão, então, como gentil e publicano. Veja o processo como nós temos seguido aqui, tentando interpretar esse texto dessa maneira. Gente, como é que a gente trata gentil e publicano? Se gentil e publicano entrar por aquela porta, como é que nós tratamos eles? Eu vou dizer, com muito amor e sendo intencionalmente pregando o evangelho a esses irmãos. Porque ele é gentil e publicano, ele precisa de salvação. Não é que agora o gentil publicano vai olhar, vai entrar e nós vamos ficar olhando para ele, disciplinado na vida da igreja. Gentil publicano, nós vamos encher eles de amor. E nós vamos pregar o evangelho de modo intencional agora para eles, para que eles se arrependam novamente e volte à comunhão com os irmãos. Último texto, que eu só vou também pincelar os princípios e termino. 1 Coríntios 5. Vocês lembram do contexto? Nos versos 1, tem um irmão deitando com a mulher do seu pai. Tem um irmão na igreja deitando com a mulher do seu pai. No verso 2, a igreja de Corinto está orgulhosa nesse processo. Ao invés da igreja tratar com os passos de Mateus 18, a igreja está orgulhosa. Esse pecado não acontece nem entre os gentios, Paulo vai dizer. É uma aberração pública que está acontecendo. O que é curioso no relato de 1 Coríntios capítulo 5? Paulo vai dar a ordem nos versos 5 e 13 para expulsar esse cara do meio da igreja. Olha o verso 5. Entregue a Satanás, esse tal a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Verso 13. Expulsem o malfeitor no meio de vocês. E qual que é o conflito normalmente que nós temos com esse texto aqui? A impressão que nós temos é que Paulo não está seguindo os passos de Mateus 18. Lembra dos passos de Mateus 18? Vai 1, vai 2, conta a igreja e aí torna esse cara ou declara esse cara gentil ou publicano.
Aqui o apóstolo Paulo já manda expulsar direto. E por que Paulo já faz isso aqui? Porque ele já está no último passo de Mateus 18. Como que nós sabemos disso? O verso 13. No verso 13, Paulo não chama ele de irmão. O pecado o caracterizou agora. Ele é malfeitor. Ele é imoral. Paulo não usa de adjetivo aqui, Paulo usa de substantivo. Sabe quem ele é? Ele não é irmão, ele é obstinado. Esse pecado aconteceu no meio da igreja, a igreja está sabendo, a igreja está orgulhosa e ele não quer se arrepender. O pecado caracterizou, portanto, Paulo já está no final do processo de Mateus 18. Por isso que ele pode dizer a essa pessoa: trate esse tal, entregue esse tal a Satanás. Ele não é irmão de vocês, ele é um malfeitor, ele é um imoral. Somente pecadores obstinados que serão disciplinados na vida da igreja. Os pecadores arrependidos permanecerão na comunhão do corpo. Podemos afirmar que a disciplina é um ato de amor pelo indivíduo, para que ele seja trazido ao arrependimento. A disciplina é um ato de amor pela igreja, para que as ovelhas sejam protegidas dos lobos. A disciplina é um amor pelo mundo que nos observa e quer conhecer o Deus que nós cremos. A disciplina é um amor por Cristo, para que as igrejas preservem seu santo nome e lhe obedeçam. Eu iniciei esse sermão dizendo que membresia e disciplina, a estrutura da igreja, é resultado do que nós cremos. E se nós cremos no evangelho que cremos, nós devemos praticar membresia e disciplina. Atos 20 e 28 vai dizer que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Veja como Deus amou a igreja, se envolvendo com ela, comprando a igreja com seu próprio sangue. E a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos nessa manhã é: será que eu amo a igreja? Porque se eu amo a igreja, eu devo me envolver com ela. Deus amou a igreja se entregando a ela. Deus amou a igreja comprando a igreja com seu próprio sangue. Se nós amamos a igreja, se nós cremos no Deus que ama a igreja, nós vamos ser membros de uma igreja local e nós vamos praticar a disciplina eclesiástica. Graças a Deus que não são os moralmente perfeitos que são membros. São os moralmente falidos que creem no sangue de Cristo que comprou a igreja. Se você entrou aqui nessa manhã e não é membro de igreja local, e você quer fazer parte dessa embaixada, a maior autoridade que nós temos nessa terra, porque lida com a eternidade de pessoas, se arrependa, creia em Cristo Jesus para perdão dos seus pecados e você será muito bem-vindo à embaixada do reino. Se você já é cristão e não é membro da igreja, eu espero que nessa manhã tenha ficado claro a todos nós que ser cristão é ser membro do corpo. Não existe a ideia de você ser um cristão desconectado do corpo. Essa ideia biblicamente não se sustenta. Se arrependa e faça parte do corpo de Cristo da igreja local. Que Deus nos dê graça para usarmos os meios, membresia e disciplina, refletindo o evangelho que nós cremos. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque se estamos hoje envolvidos com a igreja local, é por graça somente, não por mérito. É porque o Senhor pagou o preço de sangue por nós. É porque o Senhor destruiu a inimizade que havia entre nós com o Senhor e nós com os próximos. Se somos hoje membros do teu corpo, é porque o Senhor
instituiu Cristo Jesus como cabeça do corpo. Se fazemos parte desse projeto maravilhoso chamado Igreja Local, é por mérito teu somente. E louvado seja o teu nome, Senhor. Porque temos um povo que cuida de nós, porque podemos prestar conta uns aos outros, podemos experimentar desses relacionamentos de responsabilidades. Louvado seja o teu nome pela Igreja Local, Senhor. Que possamos ser bons representantes do reino, que possamos entender cada vez mais qual é o nosso papel em membresia e disciplina eclesiástica. Dá a nós essa graça. Vivifica os corações que aqui estão, Senhor. Se há cristãos aqui desconectados do corpo, traz vida a esses corações, Senhor. Traz a urgência a esses corações para que eles possam se arrependerem e pertencerem a uma igreja local. Se há aqueles que não te conhecem aqui nessa manhã, que o Senhor, através do teu Espírito, possa mostrar a eles que Cristo Jesus foi morto numa cruz, para que eles pertencessem a um corpo de pessoas santas, lavadas no teu sangue, eternamente desfrutando a companhia do Senhor. Dá-nos graça na Igreja da Trindade, para sermos essa igreja saudável. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com a Igreja da Trindade e com todo o povo de Deus que se reúne hoje e sempre para cultuar o nome de Deus. Amém e amém.